familiar seu aqui, gere expectativa, porque nos próximos cultos ele estará. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu vou dar uma continuidade daquilo que eu comecei falando na manhã. Na manhã eu falei que você é importante na sua família, você faz a diferença na sua família. Às vezes a gente fica com aquele pensamento, né? Ah, mas o meu marido não faz isso, o meu marido não tem feito aquilo. Ou o marido fala, mas a minha esposa não faz a parte dela, minha esposa não é submissa. E eu quero dar continuidade sobre isso, meu irmão, porque você faz a diferença na sua família. Embora Deus estabeleceu toda a ordem sobre cada função no corpo de Cristo, do marido, da esposa, dos filhos, mas ainda que as pessoas à sua volta não estejam fazendo a parte dela, você e Deus continuam sendo a maioria. E eu creio, meu irmão, que você é um canal de bênção na sua família. E tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua família vai começar a partir de você. Amém? Glória a Deus. E eu li com vocês na parte da manhã. Quem estava aqui na parte da manhã? Amém. São poucos. Então eu vou ler rapidinho com vocês. 2 Reis, capítulo 4. Só para firmar e dar um pouquinho mais isso que eu falei lá de 2 Reis, capítulo 4. Não vou fazer a mesma pregação da manhã, mas eu vou dar continuidade ao que eu comecei de manhã. Amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Aleluia. Diz o seguinte: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façemo-nos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se ali. Só um minutinho, como eu falei na manhã, você percebe que essa mulher, ela vira para o seu marido e diz: vejo que esse homem é um homem de Deus. Como eu falei na manhã, eu vou repetir. Meu irmão, você que é marido, aprenda a ouvir a sua esposa. Sua esposa tem uma sensibilidade que foi o próprio Deus que colocou nela. Tem coisas que ela percebe, tem coisas que ela vê, que você às vezes pensa assim, que besteira, essa mulher não sabe o que ela está falando. Meu irmão, mas existe uma sensibilidade que foi o próprio Deus que colocou dentro da mulher. Amém? E é por isso que você e a sua esposa são um time completo, são um time perfeito. Amém? E continuando. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-o, pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Só para explicar essa parte aqui. Então, o profeta, ele ficou muito impactado com o cuidado e o tratamento que aquela mulher teve com ele. Então, ele vira para essa mulher e diz: o que eu posso fazer por você? O que eu posso te oferecer? Eu posso fazer algo e ver com o rei? Eu posso ver com o comandante? O que eu posso ser um canal para você de bênção? E ela diz: olha, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, não precisa de nada. Amém? E continuando. Então disse o profeta: o que há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama de novo. E chamando ele, ela pôs-se à porta e disse ao profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Aleluia. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Rapidinho, só para explicar. Quando a gente lê esse texto, dá para perceber que essa era uma fragilidade que essa mulher tinha. A Bíblia deixa muito claro que ela era uma mulher importante de muitas posses. Ela deveria ter tudo que ela queria, mas existia algo que ela desejava e que ela não tinha, que era um filho. E naturalmente, meu irmão, existia algo que impossibilitava ainda
de acontecer a idade avançada do seu marido. Amém? E percebe-se que ela tinha uma frustração com isso, que ela fala, olha, não mintas a tua serva. Provavelmente ela já deve ter ouvido de várias pessoas propagandas enganosas, alguma esperança que nunca aconteceu. Mas chega o profeta e diz, olha, dentro de 1 ano você abraçará o seu filho. E continuando, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com seus segadores, e disse ao pai, ai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, levanta, leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta. Você lembra o que essa mulher tinha feito para o profeta? Tinha feito um quarto, colocou cama, um candeeiro. Ela fez isso, uma semente para aquele profeta. Quando o seu filho morre, que é uma semente que frutificou, ela semeou e ela colheu, aquele filho era uma colheita de uma atitude que ela tinha. Quando aquele filho morre, ela coloca o seu filho sobre a colheita, sobre a semente. Amém? E deitou e fechou a porta. Chamou o seu marido e disse, manda-me uns dos seus moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse, não faz mal. Então fez ela o obrador e a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, disse o homem de Deus, disse a Gease, seu moço, eis aí Sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? E ela respondeu, tudo bem. E eu gosto dessa parte quando ela fala, tudo bem. E como eu disse pela manhã, eu vou repetir, meu irmão, aquilo que você passa na sua casa, com a sua família, não é assunto de todo mundo. Os problemas que você enfrenta não é algo que você deve compartilhar com todo mundo. Você precisa compartilhar com aqueles que têm sabedoria para te aconselhar e te direcionar. Amém? E eu gosto que ela poderia ter falado com aquele moço, aquele servo. Ela poderia ter dito a Gease, não, meu filho morreu. Estou muito triste, estou entristecida. Ela, não, está tudo bem. Aleluia. E continuando, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então chegou a Gease para arrancá-lo, mas o homem de Deus disse, deixa, porque sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não manifestou. Disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Aleluia. Ela chega diante do profeta, a qual foi um canal de bênção, para que a colheita daquela semente dela se tornasse evidente. E ela diz, eu pedi um filho? Eu não disse a você para não me enganar? Aleluia. Sabe, meu irmão, como eu falei pela manhã, existem coisas que nós fazemos na nossa vida, meu irmão, que a gente precisa reivindicar aquilo que nós semeamos. E isso é inclusive como a criação do filho. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for grande, não se desviará dele. Sabe, meu irmão, tem coisas que a gente precisa trazer à memória daquilo que nós fizemos. Às vezes a gente vê muitos pais falando assim, nossa, mas eu criei meu filho dentro da igreja, eu levava eles para o culto, e agora eles estão assim. Ei, meu irmão, é tempo de você virar para Deus, e não é cobrar a Deus, mas é trazer a memória, ei, eu ensinei meu filho no caminho, eu ensinei ele a palavra, eu não aceito perder meu filho para o mundo. Aleluia. Existem coisas que nós precisamos fazer, meu irmão, como passo de ousadia mesmo. A gente não pode ver os filhos, o nosso casamento se perdendo e a gente ficar omisso.
É necessário que a gente tenha um posicionamento no caminho certo. Amém? E aí continua o texto. Disse o profeta a Gease: cinge os lombos e toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Em outras palavras, olha, profeta, foi você que foi o canal de bênção para que o meu filho estivesse comigo. Eu não vou sair daqui. Ele mandou o servo ir lá, mas ela falou: eu não saio daqui. Ela poderia ter ido com o servo do profeta para acompanhar, mas ela falou: eu não saio daqui. Sabe, meu irmão, às vezes o que a gente precisa é dar passos de fé ao ponto: eu não saio daqui sem a minha bênção. Eu não saio daqui sem a minha resposta. Só tem essa convicção, meu irmão, quem tem consciência das atitudes que teve. Só pode reivindicar a vida de um filho aquele que teve consciência: eu criei meu filho no caminho certo. Aleluia. E continua. Então, ele se levantou e seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou e encontrou-se com Eliseu, e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, e ambos orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Aleluia. Então chamou Gease e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho, toma a tua colheita. Eu gosto muito dessa passagem, meus irmãos, e quando eu até falei isso de manhã, que depois que o Senhor trouxe ao meu coração essa passagem de sunamita, da minha oração tem sido que eu possa ser como essa mulher, que não retrocede, que não abre mão, que não fica apavorada, com pânico, mas que fica convicta daquilo que Deus fez por ela. Sabe, meu irmão, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz algo para você para te envergonhar ou para no final te tomar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia. Aleluia. E sabe, você percebe que essa mulher, ela foi ousada em viver tudo aquilo que Deus tinha para ela. Ela não ficou dependente do seu marido. Ela não ficou dependente das pessoas. Ela simplesmente creu em Deus. E é muito comum a gente escutar muitas pessoas: ah, mas é porque meu marido não me ajuda. Ah, mas é porque minha esposa, ela é muito insubmissa, ela é muito difícil. Ei, mas você pode fazer a diferença no seu lar. E o milagre que Deus deseja fazer na sua casa vai começar a partir de você. Você não depende de outros. Aquilo que o outro está sendo negligente ou aquilo que o outro não está fazendo, ele vai prestar conta para Deus. Mas aquilo que você pode fazer, meu irmão, Deus vai utilizar da sua vida para que o poder dele se manifeste na sua casa, no seu lar, nas suas finanças, sobre os seus filhos. Aleluia. Meu irmão, Deus só precisa de um para crer. Um crendo já é o suficiente para Deus agir. Embora Ele tenha feito o plano da família sendo perfeito, eu não estou descredibilizando isso, meu irmão. Cada um tem o seu papel nos lares. Eu não estou falando contra isso, mas eu estou dizendo, embora alguém não esteja fazendo o papel dele, isso não importa, porque Deus deseja se manifestar da mesma maneira e Ele vai fazer. Amém? E eu quero que você vá comigo rapidinho. Ainda vou ler alguns versículos com você. Lá no 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, só andar um pouquinho mais para frente.
Diz o seguinte: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te com os da tua casa, onde puderes, porque o Senhor chamou fome, o qual virá sobre a terra por 7 anos. Mais uma vez um livramento de Deus, meu irmão. Você percebe que Deus não esquece aquele que é fiel a Ele? Uma atitude que uma mulher teve de semear, fez com que Deus lembrasse: olha, vai vir fome por essa nação, vai vir fome por essa cidade. Eu me lembro de Sunamita, eu preciso sinalizar ela. Aleluia, meu irmão, Deus é um bom pagador, Deus não se esquece dos seus, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que nos provê, Ele é aquele que nos livra, Ele é aquele que nos direciona, amém? E o profeta foi falar com ela: olha, vai vir uma fome por 7 anos, e ela levantou-se e fez segundo a palavra do homem de Deus, e saiu da sua casa, e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. A cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Ou seja, quando ela saiu da sua casa, da sua terra, aquilo que era dela já não estava mais como dela. Aquilo que pertencia a ela, e logo no início do capítulo a Bíblia deixa muito claro que era uma mulher de muitas posses, era uma mulher muito rica, mas após ela sair, ela voltar, aquilo já não era mais dela. Mas aqui quem sabe que aquele que começou a boa obra é fiel. Deus não faz nada por incompleto. Deus não é aquele que dá prejuízo, meu irmão. Muito pelo contrário, Deus é bom e Ele paga bem. Aleluia. E continuando. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho havia restaurado clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. No momento em que Gease estava contando ao rei o que Eliseu tinha feito na vida daquele menino, é aquele momento que aquela mulher entra lá para pedir de novo as suas terras. Sabe, meu irmão, ser guiado pelo Espírito é estar no lugar certo, na hora certa. Saber ser guiado pelo Espírito vai fazer com que você esteja no lugar certo, na hora certa. Deus é Deus que sopra o nosso nome, em nome de grandes. Sabe, a gente não precisa ficar barganhando com ninguém, a gente não precisa nos relacionar com ninguém por interesse, porque Deus é Deus, meu irmão. Aleluia. E continuando, disse Gease: ó meu rei, meu senhor, essa é a mulher e este é o seu filho, ao quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: fazer restituir-se tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. A mulher teve de volta tudo aquilo que era dela. E ela ainda desfrutou de uma colheita de 7 anos que ela nem plantou. Aleluia. Meu irmão, ela desfrutou de uma colheita que ela nem tinha semeado. Por quê? Porque alguém decidiu fazer a diferença na sua casa. Porque alguém não dependeu do outro, decidiu fazer e seguir aquilo que Deus tinha para a vida dela. Sabe, meu irmão, essa mulher diante de uma impossibilidade, ela estava diante de um desafio, mas ela não parou por ele. A minha pergunta é: qual o desafio que você vive no seu lar? Você decide parar por causa disso ou avançar e ver o milagre de Deus no seu lar? Porque uma dificuldade bateu a sua porta, você para ou você avança? Você ousa crer ou você continua? Você desiste ou você rompe? Nós não somos daquele que retrocede, meu irmão, nós somos daquele que avança. E eu não estou negando que tenha problema, eu não estou negando que existe desafio nos lares, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele mesmo diz: em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não vai ser destruído, meu irmão. O seu lar não foi feito para ser destruído. Você não foi criado para passar humilhação. Você não foi criado para ser humilhado. Família é um projeto de Deus e é uma instituição que foi criada para dar certo, meu irmão. Embora possa ter desafios, mas não vai ser isso que vai te paralisar. Não vai ser isso que vai te destruir. Tudo que o diabo quer, meu irmão, é tornar a palavra desacreditada. Ele levanta situações para a gente pensar, não é bem assim. Deu certo com fulano, mas comigo não. Ei, meu irmão, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você é filho de Deus, assim como qualquer outro. A mesma mulher que desfrutou desse milagre, numa aliança inferior, assim vai ser com você, porque Deus é o mesmo. E hoje você não está na dispensação de servo, hoje você é chamado de filho. Aleluia, qual é a dificuldade? Qual é o problema? Ei, para Deus não existe impossível. Impossibilidade para Deus só é um nome. Aleluia. E sabe, eu gosto do versículo, ao qual está lá em João capítulo 11, versículo 32. Não precisa abrir. Eu gosto porque o poder de Deus se manifesta quando alguém se posiciona, meu irmão. Você quer ver o poder de Deus na sua casa? O poder de Deus se manifesta quando você decide se posicionar na presença dEle. João capítulo 11, versículo 32, uma passagem muito conhecida, ao qual Jesus ressuscita Lázaro. Vou ler rapidinho para você. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E eu quis trazer esse versículo aqui, meu irmão, porque às vezes a gente pensa, nossa, fulano não tem tanta fé, ela está chorando. E não, meu irmão, isso faz parte da natureza humana. Nós vamos, em alguns momentos, a gente vai passar pelo choro. Tem muitas pessoas que às vezes se deprimem porque não vivem um momento que precisa viver. Às vezes a pessoa perde um parente, um ente querido, e ela precisa, de fato, ter um momento de viver o luto. Faz parte da natureza do ser humano. O próprio Jesus chorou. Mas o que a gente precisa ter em mente, meu irmão, que o choro é uma estação, não é um lugar de permanência. Jesus se depara com aquele amigo que ele tinha muito amor. Ele se emociona naquele momento, mas ele não fica naquela posição de tristeza, de angústia, de se abalar. Ele decide fazer algo. Aleluia! Talvez você esteja vivendo coisas na sua casa que faz com que você chore. Ei, mas isso é uma estação. Não é lugar para você permanecer. Você não deve permanecer nessa posição. Aleluia! E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele abrir os olhos dos cegos, fazer com que esse também não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, que era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela posta, e disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não hei de dito que se crês verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido, e eu bem sei que podes me ouvir, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. Aleluia, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai e deixar ir. E muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo com Mara, que tinha Aleluia. Muitos judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera e creram nele. Aleluia. Eu quis trazer esse versículo, meu irmão, porque talvez tenha situações na nossa família que já cheiram mal.
Talvez tem situações que você fala, já está fedendo, já não tem mais o que fazer. Mas, meu irmão, quando alguém ousa crer, aquilo que já cheira mal, volta a viver. Ai, o meu amor, o meu relacionamento já está podre, já está cheirando mal, já não tem mais jeito. Mas aquele que ousa crer, meu irmão, aquilo que cheira mal volta à vida. Aleluia. Qual situação cheira mal no seu lar? Nós estamos no culto da família, e isso pode servir para qualquer área da sua casa, meu irmão. Pode ser na área das finanças, pode ser na área do conjugal, pode ser no relacionamento com os filhos. O que cheira mal? Uma pessoa que ousa crer, meu irmão, muda toda a situação. Aleluia. Você percebe o posicionamento dessas duas pessoas, tanto de Jesus como a sunamita. Ela não dependeu de ninguém, eles simplesmente decidiram fazer algo diferente. É muito corriqueiro, é muito comum a gente ouvir, principalmente em relacionamentos, a pessoa querer colocar a culpa. É a síndrome de Adão, né? Adão come do fruto e diz, é a mulher que tu me destes. Sempre querendo colocar a culpa no outro, meu irmão. Mas basta um para mudar a situação. Aleluia. Aleluia. Como eu sempre gosto de dizer, o choro é uma estação, não é um lugar de permanência. Vamos lá comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos que estavam, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito entre vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer a carne sobre vós. Sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo for ordenado, e quando profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz eles: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Como eu falei da história de Lázaro, talvez situações na sua vida possam cheirar mal. Ou talvez hoje você se depara com situações que você diz: está seco. É como um vale de ossos secos. Não tem mais nem vida mais, não está nem apodrecido, mas não tem nem cheiro, porque já acabou. Mas quando alguém deseja fazer algo diferente, até vale de ossos secos, meu irmão, voltam a viver. Aleluia. Profetiza, declare, fale a palavra. Não é para você falar o que você está vendo, é para você declarar aquilo que você deseja ver. Não é para você olhar e dizer: esses meninos são difíceis. Não, é para você declarar aquilo que você deseja ver. Esse menino será bem sucedido. Esse menino será um profeta de Deus aqui na terra. Esse menino jamais será influenciado nesse mundo, mas será um influenciador.
Não é para declarar o que você está vendo, mas é declarar o que a palavra diz. É se posicionar. E aí sim você verá o poder de Deus se manifestar na sua casa. Qual é o problema que você vive hoje? Eu não sei te dizer. Eu não sei o que você passa. Mas eu sei que existe poder de Deus suficiente para mudar qualquer situação. Talvez você fale, a minha empresa quebrou, não tem mais jeito, está como vale de ossos secos. Não tem mais jeito, mas profetiza. Declare a palavra e essa situação vai mudar. Declare a palavra, se posicione, que as coisas vão mudar, meu irmão. Deus continua sendo Deus de milagres. Deus continua sendo Deus que dá vida a ossos secos. Deus continua sendo aquele que ressuscita morto. Deus é Deus que tira, meu irmão, qualquer situação que você esteja. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Mateus capítulo 15. Quero fundamentar muito bem isso que eu estou falando hoje, meu irmão. E eu creio que nós vamos ter um tempo para declarar coisas nessa noite. Vamos começar a colocar ordem no caos. Porque Deus é poderoso para transformar um caos num paraíso, meu irmão. Talvez o seu lar hoje não seja um jardim. Talvez seu lar hoje esteja como uma floresta. Mas hoje nós vamos começar a colocar ordem onde está o caos. Aleluia. Mateus capítulo 15. Versículo 21 diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se dos lados de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que vieram daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu fico pensando que estar endemoniada já é terrível, agora imagina horrivelmente endemoniada, misericórdia. Ela, porém, não lhe respondeu, porém, não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, aproximando-os, rogavam-lhe: despede-a, pois perdida, porque ela vem reclamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, guardou e dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Às vezes a gente pensa que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorro, e na realidade não. O que Jesus estava fazendo com aquela mulher era explicando, porque essa passagem ele tem um quadro escatológico. Porque na primeira vinda de Jesus estava destinada aos judeus. E aquela mulher não era judia. Então, quando Jesus fala isso com essa mulher, ele está se referindo: olha, os milagres que eu tenho para fazer, a obra que eu tenho para fazer é para os judeus. Não é bom eu tirar o pão dos judeus e entregar a outro povo. Amém? Mas ela diz: mas até das migalhas. Aleluia. Em outras palavras, o que essa mulher está dizendo: olha, eu não saio daqui sem receber aquilo que eu vim buscar. Aleluia. Sabe, meu irmão, e eu gosto muito disso, porque quando você entende esse quadro escatológico, você percebe que o milagre que essa mulher estava buscando para sua filha era algo para o futuro. Na primeira vinda, Jesus veio para os judeus. Após a sua ressurreição, ele iria alcançar outras nações. Mas a fé daquela mãe foi tão ousada. Aquela mulher foi tão ousada em buscar aquilo que ela foi receber para sua filha, que aquilo que era para acontecer no futuro se manifestou naquele momento. Sabe, meu irmão, Deus é Deus de fazer com que coisas que poderiam acontecer há 10, 25, 50 anos na sua vida aconteça hoje. Deus não está limitado ao tempo, meu irmão. Deus continua sendo Deus. E o diabo pode até tumultuar o meio, meu irmão, mas o fim do crente ele não altera. O nosso fim será glorioso em Deus. O mundo jaz no maligno. No mundo só vai piorar. Mas eu e você em Deus, meu irmão, vamos avançar. Nós vamos crescer. A nossa família será um luzeiro para esse mundo, meu irmão. As nossas famílias serão um exemplo de relacionamentos saudáveis. Os nossos filhos, meu irmão, serão um exemplo para esse mundo. E eu sempre gosto de dizer, meu irmão, aquilo que o diabo levanta para te humilhar, vai ser aí onde você vai ser honrado, meu irmão.
Aleluia. Aquilo que tenta te destruir, meu irmão, não vai ser aquilo que vai te destruir. Aquilo que tenta te paralisar não vai ser aquilo que vai te paralisar. Aleluia. Deus continua sendo Deus, meu irmão, e o nosso futuro é glorioso. E sabe, eu gosto de dizer algo que eu anotei aqui. Você pode estar aqui vivendo coisas que te fizeram chorar, ou até vivendo coisas que naturalmente você não vê solução. Mas se você ousar crer, meu irmão, se você ousar crer, aleluia. Assim como a palavra diz, se crês, não verá a glória de Deus? Aleluia. Meu irmão, você sabe a quem você está aqui cultuando, a quem você está adorando aqui? Você sabe quem é o seu Deus? Ei, diga para o problema que você vive o tamanho do seu Deus. Diga quem é o grande eu sou. Aquele que faz água brotar da rocha, aquele que abre um caminho no meio do mar, aquele, meu irmão, que faz morto ressuscitar, cego enxergar. Esse é o seu Deus, meu irmão. Esse problema não vai te paralisar, não vai ser essa afronta que vai destruir a sua família, não vai ser essas circunstâncias que vai te destruir. Muito pelo contrário, meu irmão. Coisas que o diabo coloca vai ser um palanque para você ainda avançar ainda mais. Aleluia. Aleluia. Se você está ouvindo isso aqui hoje, meu irmão, é porque você é suficiente para mudar esse destino. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual a situação que você está vivendo? Meu irmão, Deus não veio aqui para te dar uma vida mediana. E eu gosto, porque da maneira com que Deus age. Porque quando eu penso, eu estava destinado a um lago de fogo e enxofre, meu irmão. Meu destino era o lago de fogo e enxofre, ser torturado eternamente. Ele me tirar daquele lugar já era mais do que eu merecia. A salvação, meu irmão, já era maravilhoso demais, era muito mais do que eu merecia. Mas Ele não veio me dar apenas uma salvação. Ele veio me dar uma vida. E não é qualquer vida. Uma vida e uma vida abundante. Ele é o maior interessado em suprir a minha vida em todas as áreas. Na área conjugal, na área familiar, na área financeira. Todas as áreas da minha vida, Ele é o maior interessado em suprir. E a gente não pode se contentar, meu irmão. Às vezes as pessoas pegam o versículo de Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E de fato, nós precisamos estar felizes com aquilo que já chegou até nós. Amém? Precisamos aprender a ser grato. Mas eu não posso me conformar com a vida que eu estou levando. Porque quando eu olho para a cruz, eu olho para aquilo que Cristo fez, por aquilo que Ele conquistou, eu falo, eu estou vivendo muito aquém do preço que Ele pagou. Nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para reinar em vida. Você não está aqui, meu irmão, hoje adorando a Deus para lembrar que tem filhos na boca de fumo. Você não foi criado para isso. Você não teve filhos para perder para o mundo. Você não teve o seu casamento para ir para o ralo. Você não teve os seus pais, meu irmão, para viver em pé de guerra. Esse não é o plano original de Deus. Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. A nossa descendência é abençoada. Vai ser os nossos filhos, vai ser os nossos netos, vai ser os nossos bisnetos. A nossa geração é abençoada. A nossa família é abençoada. Os nossos relacionamentos são abençoados. Aleluia! E talvez você olhe para o lado aí e fala, cadê meu parente? Cadê meu marido? Ela está falando e nada disso tem acontecido. Ei, meu irmão, mas profetiza. Profetiza. Está vendo um banco vazio aí? Se tem um parente seu que você não está vendo, comece a declarar, ele vai estar sentado aqui comigo. Ele vai se converter. Ele vai se render ao Senhor. Profetiza, meu irmão, que até em vale de ossos secos a vida, quando o poder de Deus entra em ação. Não existe problema grande demais para Deus, meu irmão. Certa vez eu vi o pregador Smith Wigglesworth, aleluia, que nome abençoado, né? E ele fala algo muito interessante. Aleluia. Ele fala, eu sou o meio de transporte do Espírito Santo. Você já parou para pensar, meu irmão, que você está sendo um canal para o Espírito Santo rodear no nosso meio? Para Ele agir no nosso meio?
E ele fala que o Espírito Santo, quando ele imagina o Espírito Santo, ele imagina o Espírito Santo como aqueles cavalos de corrida, que eles ficam presa naquela paredezinha que vem, baia, e fica lá, pronto para ir. A todo momento pronto. Quando aquela baia vai, sai correndo. Assim é o Espírito Santo, meu irmão. Como esses cavalos que ficam na baia, ele está pronto. Ele está pronto, ele está com expectativa de correr, ele está com expectativa de agir, ele está esperando um comando nosso, para que ele possa agir. Meu irmão, o Espírito Santo não está preso, ele não está com medo, ele está pronto para agir e manifestar o poder dele no nosso meio. Meu irmão, o Deus que nós servimos é real, o poder de Deus é real, e ele está pronto, ele está com expectativa de manifestar no nosso meio. Aleluia! O louvor já pode subir. Aleluia. Aleluia. Aquilo que levantou, meu irmão, para te derrubar, vai ser aquilo que vai te deixar em mais evidência. Aquilo que levantou para te derrubar, vai ser aquilo que vai te deixar em mais evidência. E assim será, meu irmão, porque com Deus só vai melhorar. Com Deus as coisas acontecem. E com Deus, meu irmão, não é uma possibilidade. Com Deus é uma realidade. Você não está no evangelho para viver uma possibilidade. Você está no evangelho para desfrutar de uma realidade. O evangelho é real. O poder de Deus é real. O agir de Deus é real. Você não vai ser possível acontecer. Isso vai acontecer. E o que determina a gente viver isso? Nós crermos. Nós andarmos de acordo com essa realidade. Não se abalar porque as situações estão nos pressionando. E quando eu olho a vida de Tsunamita, eu fico pensando, meu Deus, eu não sei como eu reagiria em ver o meu filho morto. Não sei qual seria a minha reação. Mas uma coisa eu busco. Eu quero ter um nível de confiança em Deus, ao ponto de eu ver o meu filho morto e eu não esmorecer na fé. Porque é esse nível de entrega que Deus merece de mim e de você. Porque Ele não falhou no passado, Ele não falhou no presente e Ele não vai falhar no nosso futuro. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele não falhou, Ele não vai falhar. Ele não mudou, Ele não vai mudar. Queria te convidar a ficar de pé, meu irmão. Nós ouvimos tudo isso e agora é o momento da gente começar a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Nós não vamos calar porque montes se levantaram, porque circunstância se levantou, porque problema apareceu. Nós vamos começar a colocar ordem onde há o caos. Vamos começar a profetizar onde há áreas mortas, aonde há situações que naturalmente a gente vê e fala, não tem jeito. Mas com Deus tem jeito. Se você está com seu marido, com algum parente, eu quero que você se junte com ele. Em concordância, você declare aqui aquilo que você precisa ajustar, aquilo que você precisa ver mudança. Seja a área financeira, seja os seus filhos. Sabe, meu irmão, não perca, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Tenha a convicção de que você vai sair daqui com a resposta que você deseja. Deus se revela para nós, o tanto que nós temos expectativa que Ele se revele. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Amém.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Aleluia, Pai, eu declaro, Senhor, uma nova estação sobre as nossas famílias, Pai. Eu declaro uma nova estação sobre os nossos lares, Senhor. Eu declaro o fruto do Espírito sendo evidente nos lares, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, aquilo que está morto, revivendo no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Aquilo que estava morto, revivendo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Famílias que creem no Senhor, famílias que se posicionam na Tua palavra e famílias que vão desfrutar do Teu agir nos seus lares, Pai. No nome de Jesus eu declaro lares, Pai, como um pedacinho do céu aqui na terra, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu declaro uma intervenção divina em áreas dessa vez. Em lares, Senhor, no nome de Jesus, uma intervenção divina, Pai, nas finanças do Teu povo, Pai. Eu declaro uma intervenção divina nos relacionamentos, Pai. Uma intervenção divina, Pai, nos relacionamentos conjugais. Relacionamentos de pai com filho sendo restaurados, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós não criamos filhos para perder para esse mundo. E eu reivindico os nossos filhos, Senhor. No nome de Jesus, Satanás não terá os nossos filhos. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos filhos serão profetas de Deus aqui na terra. Nós não vamos perder os nossos filhos. Satanás, larga os nossos filhos. Em o nome de Jesus. Se levantando uma geração fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu declaro que essa geração irá se levantar para paralisar as obras do diabo. Uma juventude que profetiza na escola. Uma juventude que impõe as mãos dos enfermos e eles são curados. Uma juventude que não retrocede. Uma juventude que não é seduzida por esse mundo. Os nossos filhos são do Senhor. E os filhos, e os filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite.